Sejam todos muito bem-vindos à apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso, do curso de Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, sobre a orientação do professor mestre Lucas Forleves de Mello. Nós somos o grupo 2, composto por 7 integrantes: Luana, essa que vos fala, Ashley, Eusilene, Letícia, Leila, Maria e Marislone. Nesse trabalho, nós iremos refletir sobre os impactos do uso precoce de dispositivos digitais no desenvolvimento infantil, especialmente na interação social e no brincar de crianças de 0 a 6 anos. Nós vivemos em uma sociedade profundamente conectada, em que os celulares, os tablets e as televisões fazem parte da rotina das crianças desde muito cedo. Além disso, é importante compreender que o uso das telas também está relacionado às transformações sociais e econômicas da vida contemporânea. Muitas famílias enfrentam jornadas extensas de trabalho, sobrecarga emocional, falta de tempo, ausência de rede de apoio e até mesmo escassez de espaços públicos seguros para o brincar infantil. Nesse contexto, os dispositivos digitais acabam ocupando um espaço cada vez maior na rotina das crianças, muitas vezes como uma forma de entretenimento, como uma forma de cuidado ou como uma tentativa de conciliar as demandas da vida cotidiana. Porém, é importante destacar que o nosso trabalho ele não realiza uma crítica à tecnologia em si. Nós entendemos que a tecnologia pode ser uma importante ferramenta pedagógica, quando ela é utilizada com equilíbrio, com intencionalidade e com uma mediação consciente. A nossa reflexão ela busca compreender os prejuízos causados, principalmente pelo uso excessivo, passivo e sem um acompanhamento adulto, especialmente em uma fase tão importante do desenvolvimento humano. Para contrapor esse cenário de passividade digital, precisamos resgatar a centralidade do brincar. Como aponta Shizuko Kishimoto, o brincar não é mero entretenimento, mas a atividade essencial para a construção da identidade, da autonomia e das aprendizagens da criança. A própria Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, reconhece o brincar como um dos eixos estruturantes da educação infantil. É por meio do brincar que a criança imagina, experimenta, cria vínculos, desenvolve a linguagem e compreende o mundo. Entretanto, nossa pesquisa evidencia uma desigualdade profunda. Nem todas as crianças possuem as mesmas oportunidades de vivenciar plenamente essas experiências concretas. Em contextos de vulnerabilidade, a falta de espaços adequados e de tempo de convivência familiar limita o brincar, que acaba substituído pelas telas. Quando o ambiente virtual ocupa o espaço das experiências reais, a infância perde etapas fundamentais do desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Defendemos, portanto, que nenhuma experiência digital substitui o contato humano, o movimento corporal e as interações reais. Essa necessidade de vivências concretas ganha sustentação teórica em grandes nomes da educação. Jean Piaget defende que o conhecimento é construído por meio da ação e da interação direta da criança com o ambiente, através da experimentação e da descoberta. Na mesma linha, Paulo Freire compreende a aprendizagem como um processo ativo, em que o sujeito participa ativamente da construção do seu saber. Essas perspectivas teóricas nos alertam que a infância não pode ser reduzida ao consumo rápido e passivo de conteúdos em uma tela. A criança precisa tocar, correr, explorar, questionar e experimentar o mundo físico para desenvolver plenamente suas capacidades intelectuais. O excesso de telas gera um esvaziamento dessas experiências essenciais. Ao passar horas consumindo estímulos digitais de forma passiva, a criança deixa de vivenciar a aprendizagem significativa, que só acontece quando ela é protagonista de suas ações no mundo real. Complementando essa visão, Lev Vygotsky destaca que o desenvolvimento humano ocorre primordialmente por meio das relações sociais e da mediação da linguagem. Segundo a teoria histórico-cultural, é na interação com adultos e com outras crianças que o aprendizado se consolida e as funções psicológicas superiores se desenvolvem.
Ao brincar socialmente, a criança exercita a empatia, a negociação e as habilidades emocionais. No entanto, precisamos olhar para as barreiras sociais que afetam essas interações. Famílias submetidas a rotinas exaustivas, por exemplo, encontram severas dificuldades para oferecer momentos contínuos de brincadeira mediada. Assim, as telas muitas vezes entram na rotina não por negligência, mas pelas contingências da realidade social. O problema se agrava quando o tempo de tela reduz drasticamente os momentos de diálogo e convivência coletiva, gerando entraves na comunicação e na socialização. Como nossa pesquisa demonstra, a tela jamais substituirá o olhar, o afeto, a escuta e a presença humana. A literatura científica analisada em nossa pesquisa, ela aponta consequências severas associadas ao uso excessivo de tecnologias na primeira infância. Entre os principais prejuízos identificados, destacam-se atrasos no desenvolvimento da linguagem, dificuldades de atenção e concentração, quadros de irritabilidade, redução das interações sociais e o empobrecimento do brincar criativo. O cérebro da criança pequena, em pleno processo de plasticidade, ele depende crucialmente de estímulos sensoriais e afetivos do mundo real. Todavia, como futuras pedagogas, compreendemos que essa problemática não ocorre no vácuo. Ela está atrelada à realidade socioeconômica das famílias brasileiras. Muitos responsáveis, eles enfrentam longas jornadas de trabalho, eles acumulam funções e total ausência de redes de apoio comunitária. Além disso, a falta de espaços públicos de lazer seguro e gratuitos, especialmente nas periferias, agrava a situação. Dessa forma, os dispositivos digitais, eles surgem como uma alternativa de contenção diante do cansaço e da vulnerabilidade social. Nosso trabalho, ele propõe que o debate ocorra de maneira crítica, empática e humanizada, afastando-se da culpabilização individual das famílias e focando nas múltiplas dimensões do problema. Diante desse panorama, o papel da escola e da docência torna-se central. Longe de demonizar a tecnologia, nosso trabalho reconhece seu potencial quando amparado por uma mediação pedagógica intencional e equilibrada. A própria BNCC insere a cultura digital como uma das competências gerais da educação básica, ressaltando a necessidade de uso crítico e significativo desses recursos. A tecnologia pode expandir as fronteiras do conhecimento e democratizar o acesso à cultura, desde que haja um propósito educativo claro. O cerne do problema não é a ferramenta em si, mas o seu uso passivo. Quando o professor introduz recursos digitais de forma consciente, promovendo a autoria, a colaboração e a criatividade, a tela deixa de ser um fator de isolamento e passa a ser um vetor de desenvolvimento. Defendemos uma prática pedagógica que equilibre a inovação tecnológica com o mais profundo respeito ao desenvolvimento humano. Concluímos, portanto, que o debate sobre o uso das telas na infância precisa acontecer de maneira equilibrada, crítica e profundamente humanizada.
A tecnologia é parte indissociável da realidade contemporânea e não deve ser simplesmente banida, mas sim ressignificada. O grande desafio da pedagogia atual é garantir que o avanço tecnológico caminhe lado a lado à preservação da essência da infância, o direito de brincar, de interagir e de se desenvolver de forma integral e ativa. Como futuras educadoras, compreendemos que a resposta para essa problemática envolve políticas públicas de lazer, o apoio estrutural às famílias e uma escola acolhedora, capaz de mediar o digital sem perder de vista o afeto, o movimento e a convivência real. Agradecemos imensamente à bancada examinadora pela leitura atenta, ao nosso tutor pela orientação ao longo desta jornada e a todos que acompanharam a apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso. Muito obrigada!